Pessoal, hoje é dia 5 de abril de 2022, estamos na. Eu já nem lembro que aula que é, a 14ª aula, creio eu. E ainda a gente vai ver algumas síntese clássicas. Se der tempo, pessoal, a gente vai ver ainda hoje mais uma ferramenta relacionada a síntese totais. É um aplicativo que eu uso de vez em quando. Se não der tempo, a gente vê na aula que vem. A gente viu na aula passada algumas sínteses da morfina, aula retrasada da penicilina. Hoje a gente vai dar uma olhada sobre a síntese da estricnina, que é uma das moléculas mais intrigantes. Ela perde um pouco, talvez, para o taxol, né? Taxol também é outra molécula que também chama muita atenção. Mas estricnina, na década de 50, era uma molécula bastante desafiadora, tá? E tem toda uma história por trás disso. Existem algumas sínteses nesse artigo que acho que eu já passei para vocês. Eles comentam sobre os desafios, né, os perrengues que os principais autores depararam na síntese de várias moléculas orgânicas, principalmente o Woodward, tá? E comenta lá também a síntese da estricnina, também está mencionada nesse artigo. Existe até um artigo de revisão, só fazendo parênteses, pessoal, quem não conhece essa revista, Chemical Reviews, acho que é a revista mais citada, né, maior impacto da área de química. É óbvio que é um periódico de revisão, né, que todo mundo quer, quando inicia um projeto, quando precisa escrever uma introdução de um relatório, de um artigo, de uma dissertação, tese, geralmente essa revista aqui é o ponto de partida, caso vocês tenham algum assunto em geral. E geralmente são artigos bem grandes, com 300, 400 referências, dependendo. E de tudo quanto é relacionado à química, né? É uma revista publicada pela ACS. Eu sugiro fortemente que vocês acompanhem de tempos em tempos o que tem saído no Chemical Reviews, porque é uma revista muito importante na área de química. E lá, em 2000, já faz mais de 22 anos, saiu um review de síntese de estricnina. Olha só que específico o tema, né? Mas mesmo assim ganhou relevância para ser publicado numa revista de revisão. Em 2011 foi publicado o artigo do Van der Waal. Esse pesquisador ele é bem jovem, acho que ele é mais novo que eu. Ele é um pesquisador lá de Irvine, Califórnia, Universidade da Califórnia, acho que é o CI, né? Que ele sintetizou a estricnina de uma sequência linear de 6 etapas, ou seja, provavelmente são duas sequências lineares que se encontraram, mas a sequência mais longa tem 6 etapas, então é uma rota super curta da síntese da estricnina. E essa é uma das sínteses que eu vou comentar hoje, se eu lembrar, né? Em 2012, eu mandei esse artigo agora há pouco para vocês, junto com o link. Eu sugiro que vocês guardem, não precisa ler agora, não precisa ler ele inteiro, porque é bem grande. Mas é um review da Angevin. A Angevin também, eu acredito que vocês saibam que é uma revista também bastante renomada na área de química. Sugiro que vocês também acompanhem o Angevin. E ele faz uma revisão parecida com aquele Chemical Review de 2000, mas atualizando principalmente com a síntese do mais recentes, tá? Depois de 2000 surgiu uma síntese bastante interessante do Shibazaki, também de um grupo do Japão, que eu não lembro qual que é o intermediário-chave que eles trabalharam, mas tem do Van der Waal, que é interessante por ele ser bastante curto. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, vocês podem escrever aí no chat, que eu estou com o chat aberto aqui. Tá? Então, eu tentei fazer essa estrutura da estricnina no modelo, pessoal, ficou uma coisa monstruosa, né? Então, para vocês verem que fazer um modelinho já é complicado. Olhando na tela aí do PowerPoint, parece uma estrutura relativamente pequena, mas ó como é que fica quando eu tento fazer o modelo, né? Então tá aqui, ó, o anel aromático. Deixa eu colocar de assim. Vou ter que fazer de assim, né? Ó, o anel aromático.
certo? Tem o anel de 5 com nitrogênio, o hidrogênio para frente, certo? Tem um anel aqui, ó, saindo aqui, ó, esse anel pequenininho de 5, que é um anel de 5 nitrogênio, depois tem um anel de lado, e aqui, ó, tem um anel de 6 com nitrogênio, com amida, certo? Aqui. E do lado tem um anel de 7 com oxigênio aqui com uma dupla, tá? Foi bem difícil montar, eu demorei uns 5 minutos para montar isso aqui. É a estrutura da estricnina. E ela é bem, se você olhar no formato tridimensional, ela é bem mais complexa, né, em 3 dimensões do que desenhar no papel. A forma mais simplificada de desenhar a estricnina que a gente vê nos artigos é essa. Eles tentam colocar todos os anéis no plano, mas vocês perceberam que não é, na hora de desenhar isso em 3 dimensões, vocês percebem que não é tão simples assim. Existem outras duas formas de representar a estrutura. Essa aqui é um pouquinho mais realista, né? Usando um pouco mais a perspectiva aqui das ligações. Então você vê que o aromático está até um pouco de lado. Aqui ele tentou colocar esse anel aqui numa estrutura cadeira, pessoal. A gente já viu isso, né? Estrutura cadeira é uma forma de você redesenhar o anel de 6, o ciclo hexano. E aí esse anel aqui, ó, que também é de 6, acaba ficando meio que no plano da tela. E alguns outros artigos acabam colocando a estrutura cadeira na forma um pouquinho de... que assemelha um pouco um barco, mas é quase que um barco, né? A estrutura cadeira aqui. Ele torceu um pouco alterou um pouco a conformação aqui da estrutura cadeira para tentar deixar um pouco mais visível. Mas o mais que chega mais próximo ao tridimensional, eu acho que é esse aqui. Só que você bate o olho e não consegue, fica um pouco mais difícil, né? Por isso que o pessoal usa muito esse aqui. E por que a estricnina é tão importante? Então, para contextualizar um pouco, estricnina é isolada de uma planta da classe dos strícnus. É uma fruta bastante comum lá na Ásia, né? No Sudeste Asiático, acho que é Filipinas, Indonésia. E ele é usado antigamente para matar rato, certo? E 50 miligramas disso pode levar à morte, né? E doses menores você tem uma série de convulsões e espasmos, né? Animais que comem a frutinha, se comem a semente, é na semente, né, que tem bastante, o teor da estricnina é bastante elevado. Os animais começam a ter convulsões toda vez que comem essa frutinha aqui. Diante disso, houve uso, né, o homem acabou utilizando isso também como veneno e causou um interesse, né, na comunidade científica para tentar descobrir a estrutura. Mais de 400 artigos no começo do século XX só de estudos de degradação. Então, naquela época que não tinha, no começo do século XX, como não tinha técnicas espectroscópicas, as pessoas faziam reações na estricnina, reações de degradação, sei lá, jogar em ácido, jogar em base, ferver, e aí fornecer estruturas um pouco mais simples que eles conseguiriam descobrir algumas pistas, alguns indícios do que seria a estrutura da estricnina. Só acho que foi em 1947, talvez não foi o Woodward, esqueci o nome do pesquisador que descobriu a estrutura, tá? Foi na década de 40 que descobriu a estrutura, talvez tenha sido por raio-x também. E aí, já em 54, o Woodward, muito interessado, porque uma vez que descobriu a estrutura, era considerado na época a estrutura mais complexa que já foi publicada. Isso causou um interesse pelo Woodward de tentar sintetizar o que era considerado na época a molécula mais complexa. Hoje em dia, isso aqui eu achei curioso porque tem empresas que vendem a estricnina, né? Não na forma pura, mas na forma de extrato, né? Extrato da raiz, provavelmente eles liofilizam e pulverizam. Aqui é no Alibaba, né? Que é o AliExpress para grandes quantidades. Você pode comprar bastante aqui, o preço está entre 20 e 30 dólares o quilo, né? Porque esse é de produto natural, então não é tão caro. Eu vou falar um pouco da química. A estricnina possui
7 anéis, né? Aqui tem essa numeração aqui em algarismos é para discriminar os 7 anéis. Existem 1, 2, 3, 4, 5, 6 centros estereogênicos, já é um pouco mais desafiador que a morfina, né, que a gente viu na aula passada. E aqui a gente tem vários grupos funcionais bastante interessantes. A gente tem um sistema indólico, né? Indólico compreende-se aromático com esse anel de 5 com nitrogênio. Existe uma amina terciário, existe um alceno, existe um éter e existe uma amida aqui, né? Então, o desafio sintético está justamente em criar, na junção de tudo isso, né? Criar uma molécula altamente funcionalizada, com vários anéis ligados entre si, e todas elas com essa estereoquímica definida. Tá? Então, de novo, se você alterar, tentar fazer estricnina e você não coincidir a configuração absoluta, você está sintetizando já outra molécula. Né? Então tem que ter, é uma molécula quiral, obviamente, então existe o desafio para você fazer todos esses centros dispostos dessa maneira, todos esses anéis com todos esses grupos funcionais. Desse artigo, que existem várias rotas publicadas, né, seria a estricnina hoje seria, talvez junto com o Taxol, seria o Everest, né? Se você conseguir sintetizar a estricnina, é como se você tivesse conseguido escalar o Monte Everest, tá? Então, uma molécula bastante desafiadora. Você vê que hoje em dia tem moléculas tão complexas quanto, mas estricnina acabou virando aquele alvo sintético perseguido para quem trabalha na área, né? E diversos pesquisadores já conseguiram sintetizar. Vamos começar pelo Woodward, que acho que é o pioneiro, né? Qual que é a análise retrosintética? Ainda não existia, né? Porque o Corey ainda acho que ainda não estava atuando ainda. Mas se a gente tivesse que fazer uma análise retrosintética, a gente começaria primeiro pelo rompimento aqui da... Pessoal, acho que eu esqueci. Ah, não, tá gravando. Seria essa clivagem aqui do anel F, né? Então ele finaliza a síntese pelo anel F, tá? Que é esse anel aqui. E na verdade esse seria o intermediário, mas esse ataque aqui não é tão trivial, né? Porque se a gente imaginar aqui uma retrossíntese, olha aqui, ó, a gente tem 3 oxigênio, né? Separado por 3 carbonos, tá? Isso é uma clivagem muito comum, principalmente quando você pensa em adição 1,4. Só que essa dupla aqui, na verdade, ele conseguiu chegar aqui e precisou de uma isomerização, né, da dupla para conseguir finalmente colocar a dupla aqui e fechar. Vou comentar isso com mais calma quando chegar na síntese. Depois ele fez um rearranjo alílico. Esse rearranjo alílico envolveu esse grupo. Tá? Então existem reações de rearranjo que envolvem heteroátomos e duplas, rearranjo de Cope, rearranjo de Claisen, rearranjo sigmatrópicos. Existem vários tipos de rearranjo que faz e ocorre a mudança das ligações duplas, né? E ligações simples também, sigmas e pis acabam se rearranjando, levar esse composto. Isso aqui é um álcool terciário, pessoal. A gente estudou um pouquinho retrossíntese de álcoois terciários. E a maneira de fazer álcools terciários seria quebrando um dos grupos alquil, partindo então da cetona, a gente poderia utilizar um alceno negativo, mas o que mais existe é o alcino, né? O etino negativo existe. O etileno negativo não é tão comum. Então, o nucleófilo em questão seria o acetileno. Provavelmente ele teve que reduzir o acetileno, porque isso aqui ataca a carbonila e você consegue ter esse álcool terciário aqui, certo? No meio caminho também ele foi necessária a remoção dessa carbonila. Essa carbonila precisou, por causa dessa amida aqui, tá? Envolveu também uma ciclização oxidativa. Partindo dessa acetona, o nitrogênio, provavelmente para que ele consiga atacar esse carbono de alguma maneira teve que ficar positivo. A CH3 em si não é tão
delta mais. Então provavelmente ele teve que oxidar para tornar esse carbono mais eletrofílico para o nitrogênio poder então atacar. Então por isso que envolveu provavelmente a adição dessa carbonila. Então ele quebrou primeiro o anel F, depois ele quebrou o anel D, e aí ficou só o anel E, que é esse anel aqui, né, o anel de 6. Esse composto foi inserido depois, né? Você vê que ele está nesse carbono aqui, ó. Eu tenho um éster aqui, eu tenho só uma cetona aqui, né? Então ele teve que transformar esse cetoéster nessa cetona, tá? Isso aqui não é tão complicado, pessoal, se a gente lembrar das aulas de retrossíntese. A gente de novo tem um sistema 1,3 de carbonílico, similar a essa química aqui, tá? Então a gente poderia pensar numa condensação de Dieckmann, seria a clivagem aqui, tá? Então seria a forma de fechar o anel E. Então, como é que a gente pensaria aqui, ó? Se a gente quebrar aqui, isso aqui, esse carbono é alfa carbonílico, então poderia ser o menos, e esse aqui seria o mais, né? O delta menos, o delta mais. E é isso que levando esse intermediário aqui, esse equivalente sintético. Então, esse equivalente sintético possui hidrogênios ácidos, que na ação da base eu posso transformar no enolato. E aqui ele tem um éster aqui que pode ser atacado para fechar então o anel E. Tudo bem? Então a gente, depois que a gente fechou, depois que a gente não, o Woodward propôs o fechamento do anel E, ele propôs aqui então o anel G, tá? E esse anel G aqui, ó, provavelmente foi a clivagem através do heteroátomo, né, próximo ao heteroátomo, a formação de amida. E essa formação de amida, ela foi um pouquinho esquisita, vai, tá? Envolveu uma clivagem oxidativa, a formação da lactama. Então a formação da lactama está simbolizada aqui. Só que essa clivagem oxidativa talvez não esteja tão nítido, porque a gente tem que girar essa ligação aqui um pouquinho, né? Então clivando aqui, girando essa ligação, a gente vai ter a dupla aqui, né, para cá, e a carbonila, tá? Então se tiver, por exemplo, um grupo de saída aqui, e aqui eu tenho um C2OET, tá? Talvez não esteja muito visível, mas envolveu uma clivagem aqui entre esses dois, que é justamente a partir do aromático. Então essa clivagem oxidativa clivou aqui, liberou essa porção de baixo, que vai ter uma carbonila, e aí esse par de elétrons de nitrogênio acabou atacando aqui para fechar a lactama. É uma coisa bem bizarra, né? Eu não sei se vocês estão ainda acompanhando aqui. E depois esse sistema do anel C aqui, ele fechou através de uma reação nome chamada Pictet-Spengler, que é uma maneira de você formar anéis heteroátomos de nitrogênio, tá? Com a participação de um composto carbonílico, tá? E próximo a um sistema aromático, tá? Você precisa ter um sistema aromático ou heteroaromático para fazer essa reação nome. Aqui está uma representação clássica da Pictet-Spengler, tá? Então você precisa de um aldeído, o nitrogênio, né? O nitrogênio reage com o aldeído, que é mais reativo. E aí, uma vez que você reage com o aldeído, o carbono fica delta mais. Ele já é delta mais aqui, mas com o nitrogênio ele ainda fica delta mais. E aí o aromático é que vai atacar o carbono, fechando essa ligação aqui com um R, que é dessa parte aqui do aldeído, tá? Então envolveu a síntese desse fragmento, e esse outro fragmento aqui é comercial, tá? Então vamos ver como é que ele chegou primeiro a esse fragmento número 7. Esse fragmento número 7, ele começa através da reação entre esses dois compostos, essa cetofenona e esse aromático com dois nitrogênios, e a adição de ácido polifosfórico fechou o anel indólico. Então essa parte aqui do anel e o indol foram sintetizados em uma etapa só. Então em uma reação ele fecha os anéis A e B. Essa reação é uma reação nome chama Fischer-Indol Synthesis. Ela consiste então você ter essa hidrazina, acho que é hidrazina o nome desse grupo funcional. Envolve primeiro a formação da reação com acetona com esse nitrogênio.
você vai formar a imina. E aí no equilíbrio você tem, por isso que precisa ter um carbono com hidrogênio vizinho, tá? Você formar a enamina, que é esse grupo funcional, antes aqui é uma imina. Essa enamina ele colocou numa conformação que lembra um pouco de uma ciclização, um sistema parecido com o de Diels-Alder, né? Mas aqui vai ocorrer um rearranjo. Então vai ocorrer a formação, supondo que a dupla está para cá, vai vir para cá, um rearranjo 3,3 sigmatrópico. E aí o que era dupla vira simples, então foram formados essa ligação. Essa ligação ganhou uma dupla e essa ligação nitrogênio quebrou para formar a imina. E aí ocorre uma aromatização porque termodinamicamente os aromáticos são mais estáveis que os... Uma vez que você quebra a aromaticidade, a tendência é voltar a ser aromático, um sistema termodinamicamente mais estável. E aí você tem esse sistema aqui com carbono mais pobre, par de elétrons de nitrogênio rico, par de elétrons para o nitrogênio, abstrai um hidrogênio do meio. Esse PPA aqui é a abreviação de ácido polifosfórico, um ácido muito usado antigamente, ainda é usado hoje, está em alguns processos. Tá? Então é um meio fortemente ácido. Então esse nitrogênio vai abstrair um hidrogênio do meio, está aqui. E eu já fechei então o segundo anel, o anel B. Falta agora inserir uma dupla. Então a gente tem um hidrogênio aqui no meio. Ocorre uma espécie de eliminação em meio ácido, com participação do ácido, né? Então você transforma isso num menor grupo de saída. E aí com uma base não existe base porque a gente está no meio ácido, mas um contraínho no meio, que pode ser até um par de elétrons de uma outra molécula dessa, pode abstrair isso daqui, vai formar dupla e expulsar o grupo de saída, estabelecendo a dupla ligação aqui do composto 9, do sistema indólico. Feito isso, vamos ver se vocês conseguem adivinhar, porque eu acho que eu vou ficar... Essa síntese aqui vai ficar... A gente vai perder bastante tempo. O que vocês acham que vai acontecer aqui, pessoal? Eu tenho esse composto 9, um composto aromático, e eu vou reagir com esse imínio, né? Íon imínio. O que é esse imínio? É uma imina com 2 metil, tá? Isso aqui está em ressonância com... Se a gente pular o par de elétrons por nitrogênio, então é um carbono altamente eletrofílico, certo? Mas onde que está a parte rica dessa molécula aqui? Esse par de elétrons do nitrogênio, ele faz parte da aromaticidade, certo? E sistemas indólicos geralmente são um pouco mais reativos que os aromáticos, então vai ocorrer uma alquilação, uma substituição desse hidrogênio aqui, né, uma substituição eletrofílica aromática, uma espécie de Friedel-Crafts, porque esse carbono aqui está pobre, e o par de elétrons aqui do sistema aromático é o rico. Então a gente vai alquilar, né, vai ocorrer uma substituição eletrofílica, a gente vai pum pum, vai atacar o carbono com o nitrogênio, e aí na hora de restabelecer a aromaticidade, esse par de elétrons aqui vai voltar a formar dupla, e aí você vai substituir esse hidrogênio por esse grupo do imínio. Uma vez que você substituir o grupo imínio, o nitrogênio vai ficar com 2 metilas, né? Como a gente está vendo aqui. E de repente apareceu uma terceira metila, certo? Porque ele jogou logo em seguida o iodometano. Então depois que você substitui esse hidrogênio por esse grupo, esse par de elétrons do nitrogênio ataca o iodometano. E aí ele fica com 3 metilas no nitrogênio na forma de sal. Por que ele fez isso? Ele jogou o iodometano para que esse grupo aqui vire um bom grupo de saída. Ele está ligado a um carbono primário. E aí na adição de cianeto de sódio, o que vai acontecer então? Se ele é um bom grupo de saída, eu estou jogando cianeto. Cianeto é um nucleófilo, pessoal. Então ele vai atacar esse carbono contendo o grupo de saída, SN2. O que ele está querendo fazer nessa loucura total aqui? Ele está querendo aumentar o tamanho. Aqui eu só tenho um carbono. E uma vez que você joga CN, você tem 2 carbonos aqui, certo? Esses 2 carbonos
farão parte provavelmente desse sistema aqui, ó, tá? Tá envolvido aqui nessa parte da estricnina. Ele formou a C-tripla-N e na redução de cianeto com hidreto de lítio de alumínio, você acaba formando essa espécie aqui, tá? Então aqui eu tenho C-tripla-N, hidreto de lítio de alumínio acaba reduzindo essas triplas e acaba virando isso aqui. Então acabou virando uma mina primária, ok? Agora vem a parte interessante, quer dizer, ainda não. Ele parece que está querendo fazer o nitrogênio. Esse nitrogênio parece ser isso aqui, apesar de ter só um carbono aqui, tá, pessoal? Aqui eu tenho 2 carbonos, então talvez não seja a hora ainda. Mas vamos ver como que ele vai chegar lá. Bem, ele vai reagir com esse éster ligado a um aldeído. Vamos pensar devagarzinho. Eu tenho um par de elétrons de nitrogênio bastante reativo agora. E agora eu tenho um aldeído, que é o pobre em questão. Então eu vou formar uma imina aqui, certo? O nitrogênio e a carbonila. Então provavelmente eu vou formar isso, certo? Entre isso aqui e isso aqui. E aí vai ocorrer provavelmente a Pictet-Spengler, né? Esse carbono agora vai ficar deficiente de elétrons ainda. E o que vai acontecer? Eu tenho agora a participação desse sistema aromático como próximo nucleófilo. Então eu vou fechar aqui com o sistema aromático, ó, tá? Então é a reação de Pictet-Spengler. Eu vou fechar aqui o anel para cá, certo? Então o que ele está fazendo é justamente esse fragmento aqui, tá? Esse anel que está sendo fechado. Então essa cadeia aqui, que parecia ser a de baixo, na verdade é essa cadeia aqui, essa parte de cima da estricnina, né? Então ele está lidando com essa parte aqui, ok? Então é a reação de Pictet-Spengler. Ao mesmo tempo ele joga logo em seguida cloreto de paratolueno sulfonila, que é um grupo protetor bastante comum de nitrogênio. Grupos protetores são utilizados para diminuir a reatividade, né, de certos elementos aqui do nitrogênio. Então formou essa molécula aqui, pessoal, tá? Esse éster aqui vem dessa porção, dessa molécula, tá? E esse TS aqui é o grupo protetor a partir do momento que ele joga o cloreto paratolueno sulfonila, cloretosila, tá? Esse aromático, o cloreto paratolueno sulfonila, deixa eu colocar aqui mais ou menos do lado, paratolueno, então tolueno, tem uma sulfonila, eu tenho um cloreto aqui, tá? Então um grupo protetor gigantão por nitrogênio. Então ele deixou esse nitrogênio stand-by, né? E essa reação de Pictet-Spengler, ele levou, segundo ele, a uma estereoquímica aqui no fechamento meio que trans, né, alternada aqui, em trans em relação a esse grupo éster aqui. Depois eu vou precisar ver como que essa orientação, né, essa estereoquímica da reação ocorreu, tá? Olhando pelo mecanismo aqui, ainda não consigo enxergar a estereoquímica da reação, tá? Mas aqui ficou para cima e aqui ficou para baixo. Talvez está relacionado ao fato desse grupo aqui tá no plano, tá? O anel aqui vai ficar por cima e o ataque aqui vai ficar por baixo, mas é bem difícil de explicar agora, tá? Logo em seguida ele joga um outro grupo redutor, um redutor mais brando, borohidreto de sódio, né? Se vocês observarem aqui, eu tenho uma imina, é a única porção aqui que um agente redutor pode atuar. Então vai reduzir essa dupla. E esse nitrogênio vai ficar um nitrogênio secundário, reativo, né? Não vai ficar mais aromático. E aí na adição do anidrido acético, então eu vou formar, ele vai acetilar esse nitrogênio aqui, tá? Então foi uma maneira de proteger esses dois nitrogênios para as próximas reações. E aí o que ele quis fazer então agora? Ele vai tentar fechar esse anel e esse aqui, certo?
Ele fez uma ozonólise, reação super clássica, mas ainda muito utilizada hoje em dia. Ele vai fazer uma clivagem, uma ozonólise. A ozonólise, ele precisa ter uma dupla ligação para clivar e cada lado vai ganhar uns oxigênios. E esse lado aqui, essa clivagem vai ocorrer aqui, tá? Então ocorreu a clivagem no aromático, uma coisa que eu não, não tenho visto muito ozonólise em sistema aromático, para ser sincero, tá? Tanto é que ele consegue só 29%, mas é um dos poucos casos em que a ozonólise quebra o aromático, tá? Então, o Woodward relata que conseguiu fazer essa proeza de quebrar um aromático com ozônio. Quebrou o aromático e aí vem o lance mais interessante, que ele faz uma solvólise, tá? Solvólise, mas não em água, em metanol, para preservar esses ésteres, tá? E essa solvólise meio ácido, ele queria agora desproteger só esse centro aqui. E aí na desproteção desse centro, o acetil vai embora, então ele ganha um par de elétrons, mais reativo, e ele vai atacar justamente, ó, aqui, para fechar a lactama. Tá? Então uma conformação, girando essa ligação, na conformação, esse grupo S com a dupla, ele ficou aqui agora ligado ao nitrogênio. Então ele fechou agora o anel G. E aqui, ó, agora eu tenho esse carbono aqui eletrofílico e esse carbono que pode ser nucleofílico para fechar o próximo anel. Para isso, ele jogou HI e fósforo vermelho. HI e fósforo vermelho provavelmente desprotege o tosil e provavelmente também desprotege os ésteres, tá? Então, provavelmente ele teve que mudar o grupo protetor por conta de reatividade. Talvez que esse tosil não tenha, ele tenha descoberto mais para frente que com acetil esse fechamento aqui foi melhor, tá? Posso estar falando besteira. Então ele teve que trocar o grupo protetor aqui do TS por acetil, por conta, talvez seja por essa condensação de Dieckmann, né? Então jogando base, eu desprotono o hidrogênio ácido, nucleófilo, eletrófilo no mesma molécula, eu vou fechar, né? E aí eu formo, aqui está na forma enólica, mas formo aquela espécie que estava escrita lá no começo, na análise retrosintética, que é essa daqui, tá? Então isso aqui fica em equilíbrio com a forma seto. Então ele fechou o A, B, o G, o E e esse outro anel aqui de cima. O que falta fechar? Falta fechar esse anel aqui e falta fechar esse anel aqui. Para isso, ele teve que então mexer provavelmente com esses dois aqui e aqui, né? Com esses dois pontos. Ele jogou cloreto de tosila 95%, tá? Aqui agora o nucleófilo em questão é o oxigênio, provavelmente para proteger esse OH e transformar, como ele está no equilíbrio cetenólico, talvez para travar na forma de OTS, porque ele quer realmente que essa dupla fique aqui no anel. E aqui no éster, por que ele quis travar essa dupla no anel, né? Protegendo esse hidrogênio com TS, que é o tolueno sulfonil, você trava essa dupla no anel e você cria um sistema 1,4 de carbonílico. 1,4 de carbonílico. É um sistema alfabeto insaturado, né? Isso porque na adição desse outro reagente de enxofre maluco, ele vai substituir esse OTS aqui. Então ele vai para cá e aí na volta expulsa, sai esse OTS, que é um bom grupo de saída. Tá? Então o OTS sai e ele substitui então esse grupo aqui, fenil CH2 benzil sulfeto aqui, certo? E nessa reação, o que ele fez agora? Ele joga níquel de Honey, que é um agente redutor. Eu não sei se é para reduzir esse centro. Ah, é para dar o fim no enxofre. Se bem que aqui, eu não sei se é esse ou é esse que deu o fim no enxofre. Eu acho que é o níquel Honey que dá o fim no enxofre e esse hidrogênio aqui dá o fim na dupla. Enfim, ele reduziu esses dois grupos, tá? Acabou transformando num CH2.
Então o intuito aqui era dar o fim na carbonila, né, que está aqui. Era dar o fim da dupla nesse OH, através dessas reações. E aí, o que ele fez com esse composto? Ele jogou hidróxido de potássio, mistura água e metanol. Ele vai dar... Eita, pessoal. Ele hidrolisa o éster. Esquecendo umas coisas aqui, mas foi isso que ele fez, né? Só essa hidrólise do éster. E aí, ele tá quase chegando na isoestricnina, tá? Ele precisa chegar aqui, ó, na isoestricnina. Então ele estava aqui, chegou, ele conseguiu condensar, ele conseguiu dar o fim na carbonila, né? E aí ele precisa fazer, chegar nesse composto aqui, ó. Então a gente ainda está no meio do caminho para chegar nesse composto 3. Então a partir desse intermediário da onde a gente parou, tá? E ele precisa chegar nesse composto 3. E desse composto 3 fazer o resto da síntese. Então desse ácido ele joga anidrido cético e piridina, provavelmente vai formar um anidrido misto, certo? Fez um anidrido misto, o ácido acético está aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, vou anotar o mesmo carbono aqui, tá? O ácido acético estava aqui, fez um anidrido misto. A piridina abstrai o hidrogênio. Olha que maluquice. Vai ocorrer algo parecido com uma... Essa reação é uma reação nome, só que eu esqueci o nome, tá? O que ele fez? Ele transformou o ácido numa acetona, tá? Através dessa reação com anidrido acético. Você forma um anidrido misto, par de elétrons forma essa lactona de 4 membros. E na volta ocorre um rearranjo, né? Uma migração de carbono. Sai CO2 e você tem uma acetona. Nesse meio de anidrido acético, você forma, na verdade, esse intermediário aqui. Tá? Que mais para frente, com uma hidrólise, você leva a essa acetona 3, que é necessário para fazer essa outra ciclização e fechar o anel D, finalmente. Então, com a HCl e neutralizando o meio, né, com ácido acético e HCl, neutralizando não, tem o piridina aqui, né, que eu estou como base. Ele chega nesse composto 3. E aí o reagente usado para fazer essa ciclização do anel D, que é justamente isso aqui, tá? Envolveu o uso de dióxido de selênio. O dióxido de selênio provavelmente contribuiu para a oxidação desse carbono da acetona, né? Isso fez com que esse nitrogênio conseguisse atacar então esse carbono. Do jeito que ele está aqui, ele não ataca. Mas uma vez que você joga um agente oxidante, ele oxidou esse CH3 da acetona e tornou esse carbono mais eletrofílico para o ataque do nitrogênio. Formou essa espécie e aí com a presença provavelmente de excesso do óxido, ele formou esse sistema aqui que eu comentei lá atrás que foi necessário, né, para fechar o anel D. Então ele está aqui, tá? Eu gastei quase 50 minutos para chegar até quase a metade do caminho. Falta mostrar ainda chegar daqui para cá, e daqui para cá, e daqui para cá, tá? Então esse composto foi reagido com acetileto de sódio. O acetileto de sódio vai atacar o centro eletrofílico, né? Não foge muito, né, pessoal? Nucleófilo e eletrófilo. Vou formar o álcool terciário com a tripla. Ele está querendo, então, ó, a gente está começando a enxergar aqui a formação, a ideia dele formar esse anel aqui de 7 membros com oxigênio. Só que o oxigênio aqui está no carbono e a tripla precisa virar uma dupla, né? Então, para a tripla virar dupla, fez uma redução parcial com o catalisador de Lindlar. O catalisador de Lindlar reduz parcialmente triplas para duplas. Se você não jogar esse catalisador, a hidrogenação leva direto ao alcano, tá? Então formou esse sistema aqui. E aí ele faz um rearranjo, ele joga hidreto de lítio e alumínio para reduzir a carbonila, tá? Para reduzir a carbonila aqui da amida, mas ao mesmo tempo ele participa, agora é uma loucura total, né? Ele participa também na redução de uma das duplas aqui desse sistema da lactama.
Posso estar falando errado, não, isso. Ele reduziu a carbonila e reduziu também uma das duplas aqui, ficando com a dupla nessa posição. E aí vem uma reação de baixo rendimento de novo, onde ele faz esse rearranjo aqui desse álcool terciário para um álcool alílico. Ele chama esse composto de isoestricnina. Então está praticamente finalizado a síntese da estricnina, tá? A última coisa que falta então é fazer essa ligação aqui entre o oxigênio e o carbono. Então eu preciso fazer uma ligação entre esse e esse. Essa reação é feita com base em etanol. A isoestricnina fecha para a estricnina, tá? O rendimento é baixo porque é um sistema equilíbrio. Por que é um sistema equilíbrio? Da isoestricnina, pessoal, a base abstrai o hidrogênio mais ácido aqui da molécula, creio que seja esse. Então você vai formar um carbônio aqui, momentaneamente. E eu tenho um sistema alílico. Além da estabilização por ressonância com a carbonila, eu tenho uma ressonância aqui com a dupla. Então essa dupla alterna de lá para cá. Então, na adição de base, você consegue momentaneamente colocar a dupla na posição correta, na posição 1,4, certo? Para que esse oxigênio, então, consiga atacar aqui, certo? E fechar o anel aqui que precisava para a estricnina. Né? Então, essa é a síntese do Woodward, onde ele acaba com rendimento super baixo, né, nessa última conversão. Existem estudos, eu não sei se foi depois, tá? Alguns estudos de síntese total perceberam que sintetizando esse intermediário que ele chama de Wieland-Gunlich, provavelmente foram os autores, esse aldeído 3 aqui, você consegue transformar em estricnina num processo de rendimento muito mais alto. Então, de novo, se você conseguir sintetizar esse aldeído, é muito mais viável do que você sintetizar a isoestricnina, porque esse último passo é de rendimento muito baixo, tá? Então, muitos autores que sintetizaram a estricnina, que surgiram depois do Woodward, procuraram sintetizar preferencialmente esse aldeído específico, porque tem um rendimento mais alto na última etapa, tá? E é isso que a gente vai ver agora na síntese do Van der Waal. A síntese do Van der Waal foi em 2011 e ele já veio aqui no Brasil, já deu palestra. Ele comenta sobre essa síntese da estricnina, mostrou todo o raciocínio feito, tá? A análise retrosintética aqui, vou tentar usar cores para ajudar a ilustrar. Ele parte, então, da conversão desse anel aqui da lactama, certo? Então ele procurou a rota que levasse a esse aldeído, certo? Ó, esse aldeído aqui, ó, ele tem esse grupo, um M-cetal, né, que é justamente esse aqui, tá? Então é aquele composto, é aquele aldeído mascarado aqui, o Wieland, que é esse composto aqui, certo? Então ele procurou, na verdade, sintetizar esse intermediário. E aí, a partir desse intermediário, que já desfez um dos anéis, né? Ele pensou tá em equilíbrio, né, com o aldeído. Desse aldeído, ele fez uma clivagem que lembra um pouco um ataque. Ó, aqui tem um M de metal, tá? Então provavelmente esse carbono atuou como nucleófilo frente a um sistema 1,4, né, um sistema alfa-beta insaturado. Sistemas alfa-beta insaturados, pessoal, falando novamente, esse carbono aqui é o mais pobre, né? Então, pensando nessa clivagem aqui, ó, que é bem aqui, ele teve que buscar uma maneira de transformar esse carbono negativo, porque o carbono positivo estaria já aqui na posição necessária para fechar esse anel. O que ele fez depois? Essa estrutura aqui já ficou bem mais simplificada, né, pessoal? Ele pensou aqui numa Diels-Alder. Olha a reação de Diels-Alder de novo aqui. Vocês estão enxergando esse anel de 6 membros, certo? Diels-Alder.
E aí quem que é o dieno, quem que é o dienófilo, né? O dieno seria um pouco mais ou menos esse cara aqui, e o dieno seria esse cara aqui, né? Essa parte com esse daqui. Falando bem por cima, né? Porque não é uma reação bem... se bem que dá pra ver bem a Diels-Alder aqui. É que para comentar que não vai ficar bem nessa posição a dupla, né? Mas tudo bem. Eu acho que vocês conseguem enxergar, né? Ocorre aqui a clivagem próxima ao heteroátomo, provavelmente aqui, né? Então, provavelmente um desses OHs essa dupla vai precisar ser reduzida. Um dos OHs vai ter que ser protegido para não ter problema de quimioseletividade. E esse OH aqui foi substituído mais para frente por um nitrogênio, né? Essa parte vermelha, pessoal, ele conseguiu fazer uma reação muito clássica, que eu mesmo não conhecia, mas esse fragmento aberto aqui pode ser obtido por um derivado da piridina. E esse fragmento é azul, é simplesmente você alquilar com nitrogênio, então quebrando aqui uma desconexão clássica, né, que a gente já viu em aula, com carbono e nitrogênio. Então aqui ele partiu desse brometo, parece ser relativamente simples de preparar. O mais interessante, acho que fica essa parte aqui da piridina virar esse fragmento. Tá? Então esse brometo provavelmente ele fez em altas quantidades, ele já inseriu... aqui são os estudos, tá? Na verdade isso aqui não faz parte da síntese ainda, mas ele estava fazendo estudos, principalmente da funcionalização, da transformação do anel piridínico nessa parte em vermelha. Ele conseguiu fazer essa alquilação no nitrogênio usando piridina como 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então vem desses carbonos aqui do anel piridínico. Essa reação tem uma reação nome, que eu esqueci o nome, tá, pessoal? Depois vou ficar devendo o nome. Tá? Ele estava fazendo esses estudos para ver se essa funcionalização realmente aconteceria com a piridina. E ele percebeu que isso acontece se você tivesse grupo protetor aqui no nitrogênio, um alil. Então ele teve que usar esse grupo alil na síntese inteira, tá? Então ele fez essa reação. Essa reação envolve... Aqui está o mecanismo, mas, pessoal, é maluquice, né? Esse carbono aqui contendo a dupla nitrogênio plus seria o mais positivo, vamos dizer assim. Então esse par de elétrons vai atacar aqui, pá, certo? O DNP é esse grupo inteiro aqui de nitro... de nitro... Agora esqueci o nome, o que é o P aqui, mas fenil, né? De nitrofenil, tá? E aí na adição de hidróxido de sódio você quebra esse anel piridínico aqui e é onde ocorre a abertura, então. E aí você observa aqui que tem essa parte do piridil abriu, né? Com a presença ainda do hidróxido de sódio, você hidrolisa essa imina, que é meio aquoso, tá? Então, iminas são hidrolizadas pro aldeído. E aqui já está no sistema, ó, prontinho para fazer a Diels-Alder, tá? Então, ele isolou esse composto, jogou uma base, que essa Diels-Alder provavelmente ocorreu em meio básico, depois de inúmeros testes, percebeu que usando base fecha a Diels-Alder, e aí ele fechou, então, dos anéis da estriquilina, fechou 1, 2, 3, 4 anéis em poucas etapas, tá? Então ele fechou o anel aromático, o anel indólico, né? O anel de 6 e o anel de 5 aqui em cima. Então o hidróxido de sódio aquoso faz essa reação bastante interessante, só que você precisa ter esse composto aqui em mãos, eu não sei como que faz, né? Mas talvez não seja tão difícil. E aí ele faz a Diels-Alder, então já fez 4 anéis em pouquíssimas etapas. E aí o que ele faz? Ele
dar o fim nesse sistema Lil aqui, tá? Porque só ele que foi capaz de fazer essa reação que ele precisava, tá? Foi o único grupo protetor capaz de fazer isso. E essa desproteção ocorreu mediante o uso de paládio, tá? Paládio coordena com duplas, tá? Agora eu esqueci a função desse carinha aqui, mas ele teve que usar paládio para desproteger o grupo alílico. Agora estou tentando lembrar qual que é o esquema aqui, tá? Com esse outro grupo aqui, ele conseguiu ter alguns resultados indesejados, né? Ele teve esse monstrinho, tá? O reagente mais utilizado acho que era esse. Ele utilizou várias formas de desproteção, tá? Com R-metil, R-benzil, ele não conseguia desproteger, então talvez seja outro motivo de ter usado esse grupo alil. E agora, com esse intermediário não isolado, ele já reage direto com esse composto 15, que vem de uma outra rota linear, aqui ó, tá? Então ele partiu desse composto 13 comercial, que era um dos fragmentos necessários, né, lá da retrossíntese. Ele fez uma reação, um nome muito interessante também, que eu esqueci o nome. Foi uma maneira dele proteger um dos lados do oxigênio, que são moléculas simétricas. Deixou outro OH livre, tá? E aí ele faz a inversão do oxigênio para bromo, para o nitrogênio poder alquilar ele mais fácil. E esse parte de baixo aqui ele jogou metil magnésio Br, transformando esse composto aqui. Então o nitrogênio vai atacar o carbono mais eletrofílico, que é aquele com halogênio, e aí alquilou, tá? Então ele já está começando a inserir esse grupo aqui, certo? Então está presente. O sistema 1,4 já está pronto, né? Agora falta transformar esse silício no metal para atacar aqui. Antes disso ele faz um rearranjo de Brook. Por que é um rearranjo? Porque esse OH aqui vai atrapalhar se você não proteger ele. Então ele teve essa proeza, não, ele foi esperto, porque o silício que estava aqui no meio, ele migra para o lado do oxigênio, e ao mesmo tempo que isso acontece, ele consegue já fazer essa adição aqui na carbonila, tá? E aí isso aqui é uma condição típica, né? Porque aqui ele já chegou no aldeído, que é aquele penúltimo composto que leva a estriquinina, e aí ele consegue fazer a estriquinina em poucas etapas, né? Então, pensando aqui em número de etapas, tirando essa primeira etapa aqui do triptofil do brometo, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Somando tudo vai dar 9 etapas, tá? Então foi uma rota de síntese bem curta, que é uma tendência atual da síntese de hoje, é tentar fazer da maneira mais curta possível. Ok, pessoal? Dúvidas? Eu vou pedir para vocês, eu vou sugerir como ferramenta de estudo esse site aqui, que é muito bom. É um aplicativo que você pode colocar no Android ou no iOS. Ele lembra um pouco o Reaxys, tá? Mas é uma coisa um pouco mais explorativa do que você fazer busca, né? Mas você explorar. Esse site aqui foi feito por os pesquisadores da Universidade de Arizona. Ele foi criado por esse professor. E ele tem também o mobile dele, tá? É praticamente o mesmo. E vai aparecer uma planilha praticamente, né? Então aqui a gente tem separado as colunas nome dos compostos, os autores, então isso aqui são autores que fizeram sínteses totais, sínteses separadas por ano. Aqui são os fármacos que tiveram síntese total publicadas. E aqui a mistureba de tudo, tá? Então vamos pegar a estriquinina, por exemplo. Eu não sei se ele não é considerado uma droga, né? Vamos ver se ele está como droga. Não está como droga, certo?
Então ele está aqui no nome da molécula. Dá para a gente procurar também por aqui. Olha só quanto tem aqui de síntese de estricnina. Tá? Deixa eu ver se tem alguma mais recente. Não, do Van der Waal continua sendo uma das mais. Tem o do Macmillan, 2011. Tá? Então você clica nele, vai mostrar a estrutura da estricnina, sem precisar de editor, nada. E você pode explorar a rota sintética olhando a sequência. Então vai aparecer sempre a passo a passo, né? Então ele já começa mostrando a partir daqui. Proteção do nitrogênio, você clica em Next. Aqui ele joga dioxilênio, dioxano. Nossa, ocorreu uma síntese maluca aqui. Clivou essa ligação, não sei porquê. Reação bem interessante, hein? E aí ele faz ele gosta de trabalhar com selênio, né, pelo jeito. Ele joga esse reagente selênio para fazer uma VITIC, que é uma VITIC mais moderna, que é o Horner Wadsworth Emmons, é um HWE, uma espécie de VITIC, tá? Então fez transformar uma carbonila numa dupla, só que essa dupla com selênio, nossa, esse composto deve ser muito fedido. Ele fechou esse anel de forma enantiosseletiva, tá? Então pulou para cá, migrou para cá. Isso aqui acabou sendo tá faltando carbono aqui. O aldeído propagílico participou nessa reação aqui, tá? Ele não colocou a reação nome aqui porque é uma reação bem punk mesmo. Parece de Diels-Alder, mas não tá com cara de Diels-Alder não. Parece Diels-Alder. Uma Diels-Alder antisseletiva parece, né? O problema desse ferramenta é que a gente não consegue acessar o artigo. Não tem link para artigo. Tá? Ele dá o fim do aldeído. Então você vai vendo etapa por etapa e tenta entender o que está acontecendo, né? Mas realmente é meio complicado. Ele faz uma... Ele joga fosgênio, é isso? Ele joga aqui para inserir esse carbono. E aí você vai vendo que corre aqui uma isomerização da dupla. Depois desprotege o Bock. E aí ele vai jogando os reagentes. Tá? Aqui bem parecido com do Agarwal, do Van der Waal. Reduz o Aster e assim vai. Tá? Ele chega no Wieland aldeído, que é o último antes da estricnina, que é um processo bastante conhecido, uma síntese formal, né? Publicou na Nature 2011, tá? Publicar síntese total na Nature não é para qualquer um, tá? Então você pode procurar por nome de molécula, por autor. Esse Andrade aqui é um professor lá da Filadélfia que faleceu ano passado, tá? Ele é carioca, só que dava aula nos Estados Unidos. Deve ser ele. É um dos que fizeram a estricnina também. Isso ele tá? Ele faleceu muito recentemente, bastante jovem também. Então você quer fármacos, por exemplo. Você quer... Vamos ver... ele é atualizado constantemente, tá? O Leonardo comenta aqui o dia que o Rodrigo fez difeneto seleneto em grande escala e acabou infestando o bloco inteiro. Eu já fiz difeneto seleneto, nunca mais. Só fiz uma vez, nunca mais. O Tamiflu, né, um antiviral bastante conhecido. Aqui tem 3 sínteses aqui, mas existem vários, né? Eu gosto do Tamiflu. Viagra, tá? Vamos pegar só mais um e mostrar como que é o modo quiz. Vamos colocar no modo quiz aqui, tá? Então geralmente vem isso para tentar ajudar a exercitar, né? Então se a gente exercitar condição reacional, o que tal condição vai fazer, por exemplo, né? Você clica na condição reacional, etóxido de sódio e... Como é que chama esse composto? Esse diéster aqui. A gente pode pensar isso numa condensação aldólica,
talvez vai abstrair aqui ou aqui. E aí você tenta fazer no papel ou imaginar mentalmente o que vai acontecer, né? Então ele usou esse reagente, foi uma condensação mista entre esse composto, então abstraiu aqui e reagiu nesse composto aqui, né, para dar esse tricarbonílico aqui, tá? Então você pode pensar na maneira do produto, como que isso vira isso, certo? Então provavelmente jogou algum reagente de nitrogênio, alguma hidrazina, metilhidrazina talvez. Metilhidrazina, destilação, fechou. Agora para inserir o NO2, então provavelmente foi uma nitração, ácido nítrico, ácido sulfúrico. Agora ele jogou amônia e etanol. A amônia provavelmente vai fazer uma amida aqui, vamos ver. Isso, fez uma amida, tá? Então a gente tenta usar o quiz para ajudar. Hidrogenação paládio carvão. Vai reduzir o nitropamino, tá? Tá aqui. 8 etapas só o sildenafil, vixe Maria. Ah, porque ele já tinha esse blocão aqui pronto, né? E aqui vai reagir isso com isso. Provavelmente vai reagir aqui, tá? Que isso aqui é um grupo de saída. Posso estar falando besteira. Se você quer saber como que sintetiza isso, a gente clica aqui embaixo, tá? Aí, ó, inserir esse grupão nesse lado aqui, tá quase pronto já o Viagra. Tecbutox de potássio, uma base bem forte. Acho que vai fechar aqui, ó. Vamos ver se é isso. Isso, fechou aqui. Ácido cítrico para você fazer o citrato de sildenafila, que é o sal, é o princípio ativo do Viagra, tá? Então é bem legal, eu tenho isso aqui no celular, então é outro aplicativo que eu fico explorando ao acaso, pego um e tento, ou vejo a sequência, ou eu fico procurando estruturas que lembram alguma estrutura que eu trabalho, tá? Que talvez tenha um grupo funcional que me interesse, e aí eu vejo como que eles fizeram, tá? Isso aqui é uma lista enorme, pessoal, 2.930 sequências, tem uma base de dados muito grande, 357 princípios ativos, tá? Muitos deles já estão aqui dentro desses 2.930, mas existem moléculas relativamente simples também, tá? Até moléculas como essa, progesterona, muito comum, prostaglandinas, existem muitas coisas aqui, tá? Até moléculas relativamente simples, a gente pode ver como é que faz. É isso, pessoal. Então guardem esse link, está lá no celular, ele chama Chemistry by Design, eu gosto bastante dele, é bem antigo, por isso que ele tem bastante, ele é constantemente atualizado, igual o React, mas não é uma coisa assim muito didática, é mais para você ficar passando o dedo, né, vendo como que as cintas são feitas.